Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Upcast, o podcast do BNI Up de Jundiaí, São Paulo. Aqui nós podemos conhecer um dos nossos empresários, as vidas, as trajetórias, o sucesso por parte desse grupo maravilhoso de networking. Eu sou o Lucas Murata e hoje serei o seu host, substituindo porventura com altura e o nosso host principal, o Daltro. Espero que eu possa desempenhar bem aqui. Antes de apresentar as nossas participantes aqui hoje, eu vou passar a palavra para os nossos patrocinadores, começando pela ENGIE Grid. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir seus custos operacionais. Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% da sua conta de luz, com retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Transforme o sol em lucro executando seu projeto com a ENGIE Grid. Também temos a Metaplano Contábil. Precisando de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio? A Metaplano Contábil é muito mais do que um escritório tradicional de contabilidade. O foco total em resolver problemas e facilitar a sua atuação empresarial. Com a Metaplano, você esquece os processos complicados, os 1000 formulários e as respostas demoradas. Eles trabalham com disponibilidade, pessoalidade e total legalidade, sendo o principal diferencial deles. Se o que você busca é um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano Contábil. Também temos a nossa outra patrocinadora, a Carvalho Trust. Soluções financeiras são apenas meios. O verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atenda às suas necessidades e não a do assessor que precisa bater metas e fazer a sua comissão, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende pessoas e atende objetivos. E por último, Salso Branding. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em branding e marca, vou te propor uma reflexão. É mais fácil manobrar um carro hatch ou uma carreta? Com certeza um carro hatch. Conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas. Portanto, o melhor momento para começar a sua manobra é enquanto seu carro é ainda pequeno. Esse processo é mais barato e mais econômico e mais assertivo. Então, se você é uma pequena ou média empresa e quer investir em branding, chame a Salso, com certeza você vai colher ótimos resultados. E por último, o nosso apoiador, que é o Murata Advogados, posso me incluir nessa, é um prazer estar aqui presente para poder também fazer acontecer o nosso podcast. Então aqui vai o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Estamos aqui então com a doutora Isabela, nossa entrevistada de hoje. Primeiramente, queria apresentar a Mayara, o host, vai ajudar a gente ao nosso podcast aqui. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Bom, eu me chamo Mayara Brisdo, como o Lucas já disse, e estou aqui representando a minha empresa Centraliza BPO, que é uma empresa de terceirização financeira. E temos a nossa doutora Isabela, representando a TOSI Advogados. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Corrêa, como apresentado ali pelo Lucas. É um prazer estar aqui. Sou advogada e sócia do TOSI Advogados, um escritório especializado em direito tributário. Sei que o assunto, o pessoal brinca que é um pouquinho burocrático, difícil, mas eu tô aqui para, de certa forma, tentar ficar o mais fácil ali e compreensível para vocês. A gente vai levar com leveza aqui. Exatamente. São 2 advogados contra 1. A Mayara vai ter que se virar aqui, viu? Sim. Mas vamos lá, fala um pouco sobre você, Isa. Como você começou, qual que é a sua trajetória, a sua vida pessoal. Me conta mais sobre ela. Perfeito, vamos lá. Sem contar idades também por aqui. Não entregar, né? Sem entregar, mas eu comecei a trabalhar bem de novinha, ali estagiando. Iniciei ainda no ensino médio, estava ali para o 2º para o 3º ano do ensino médio. Comecei a estagiar na prefeitura de Várzea Paulista, então eu ficava ali no posto de atendimento ao trabalhador. Foi um momento de ter contato ali com pessoas, atendimento, então gostava muito daquilo. E eu tenho algo comigo que eu sou uma pessoa extremamente proativa em tudo que eu faço,
venho melhorando muito, cada dia evoluindo, então de enxergar muitas coisas boas nas pessoas, o que eu posso entregar a mais em relação àquele espaço que eu estou. Então eu iniciei ali no PAT, que seria o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Após isso, estava quase finalizando ali o ensino médio, então já encerrava aquele ciclo. Iniciei a graduação em Direito e aí passei ali para o PROCON, que é o basicamente consumidor ali, então posto de atendimento ao consumidor, então tem algum problema, algum tipo de reclamação, comprei um negócio, não deu certo, então eu ficava naquele espaço. Já vi de tudo, de tudo, do 8 ao 80. E foi bem bacana também porque eu tinha contato ali com o público em geral, mas já consegui construir ali uma linha de raciocínio envolvendo o direito especificamente. Após isso, como ficava num espaço todo ali da prefeitura de Várzea Paulista, então é um galpão bem grande que fica separado por setores, então passei pelo PAT, passei pelo PROCON e fui um tempo para a parte de tributação. Ainda que eu não via aquilo de uma forma tão prática ali todos os dias, no meu dia a dia, mas eu conseguia ter um direcionamento, ali o atendimento. Quando a gente fala em prefeitura, a gente fala basicamente do serviço público. Sim. Então o contato que eu tinha ali era diretamente com o contribuinte, mas eu estava representando o órgão público. Não necessariamente igual estou hoje, defendendo o contribuinte em relação a alguma situação ali envolvendo o tributário. Mas assim, foi uma experiência incrível. Após isso, fui para escritório de advocacia, ainda não era voltado especificamente para o tributário. E nessa época, na faculdade, eu vi uma necessidade e gostei muito também envolvendo o tributário, porque assim, tem áreas específicas que a gente acaba se identificando um pouco mais. E no tributário, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de estudar, então eu gosto da complexidade, gosto dos desafios. E ninguém ia para esse lado, eu falei, bom, aqui é interessante, vou seguir. Para que eu consiga entender um pouco melhor, eu preciso buscar locais em que eu tenha ali contato diariamente para que eu aprenda e veja se isso faz sentido realmente ou não. Foi quando eu iniciei na Procuradoria. Então eu fui para a Procuradoria de Jundiaí, aqui de Jundiaí, que eu ficava diretamente ali com a parte de execução fiscal. Então basicamente, eu até brinco com os nossos clientes do escritório, eu estava ali executando eles. Então eu defendia, novamente, a parte pública, então o órgão público. E nesse momento, como a gente vai chegando ali em decisões, né, em relação à sua vida, o que eu pretendo daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu não via prestar um concurso público, continuar em órgão público, aquilo para mim. Porque assim, é um sistema mais engessado, você não tem como mudar, você pode ter uma excelente ideia, mas você não vai conseguir mudar ali a sistemática de como funciona. E aí foi quando eu decidi, bom, vou sair. E aí nesse vou sair não foi sair e ficar de certa forma parada, não, eu já entrei no TOSE Advogados. Então o TOSE Advogados ele não foi fundado por mim, foi pela minha sócia Juliana Tosi, e basicamente eu entrei no escritório ali no 3º mês de fundação. A Juliana ela veio de grandes bancas de São Paulo, atuando especificamente com o tributário. Foi quando divergência de valores, a gente sabe que é muito mais delicado, escritório grande, quando a gente principalmente se refere ali a São Paulo, e essa proximidade com os clientes. Então ela decidiu fundar o TOSE e eu entrei ali no 3º mês. Hoje nós estamos indo para o quinto ano e pouquinho, quase 6 anos. É quase uma fundadora. É quase uma fundadora, assim, eu brinco que é o meu filho também. E nisso eu iniciei ali no escritório. E voltando, como eu comentei com vocês, quando a gente fala de órgão público, não tem como a gente mudar. Mas, diferente, que aí é a questão de empreender, tá ali pelo seu negócio, tive uma ideia, um aperfeiçoamento, o que eu posso trazer de novo, um novo serviço, o que eu posso agregar, a gente consegue colocar isso na prática. Então, isso que me brilha muito os olhos de empreender e seguir ali buscando resultados para os nossos clientes. A gente percebe que isso é uma naturalidade dos empreendedores, né? Exato. Sentir essa necessidade de fazer a diferença para os nossos clientes. Exatamente. E é fundamental o que você falou, doutora Isabela, porque você esteve do outro lado. Sim. Você sabe como funciona também a execução. Então, exatamente. Eu também estagiei na época na Procuradoria da Fazenda, também fiz essa parte contrária, né? Contra os clientes que a gente um dia pode atuar e pode defender, né? Mas é bom saber desse outro lado, é super importante, né? E sem contar que quando eu percebo isso muito na prática ali com os clientes, ter a visão em relação ao advogado defendendo o contribuinte, nós temos uma visão.
tá? O que eu posso buscar, jurisprudência, qual o entendimento, mas quando a gente está ali do lado contrário, na verdade já vivenciou o lado contrário, a gente consegue perceber quais são as falhas, o que eu posso, de certa forma, conduzir. Eu até, quando eu vou visitá-los, eu ainda tenho um contato muito próximo de todos os lugares que eu passei, com as pessoas, os gestores. Então, de vez em quando eu vou, visito os procuradores ali, que eu tinha um contato maior, e aí eles brincam, que eles falam, meu Deus do céu, eu tenho até medo quando vem alguma coisa você fazendo contra a gente, porque eu sei ali da sua competência e o que você pode identificar contra nós. Eu falo, não é bem assim, mas a gente utiliza isso. A gente utiliza as estratégias que foram servidas pra gente, né? Exato, durante a carreira, exatamente. faz parte. Sim. Me conta mais, Isa, assim, qual que foi o seu maior desafio que você enfrentou, assim, empreendendo no escritório? Como é que foi? O maior desafio... Bom, eu posso dizer que dentro do tributário, quando a gente fala do tributário, como eu falei, ele é muito complexo. Então, eu percebo que a cada dia que passa, a gente busca, de certa forma, trazer uma segurança jurídica para o cliente. Só que, na prática, é muito difícil isso. Por quê? Vamos lá, pensando num advogado de uma maneira geral. Nós temos ali dentro da legislação que permite que a empresa possa, por exemplo, reduzir algum tipo de tributo, algum tipo de imposto, ou algo que ele possa fazer para facilitar ali em relação ao parcelamento dele. Estou dando alguns exemplos mais práticos para que vocês consigam entender. E aí, isso ali, de certa forma, no dia a dia, a gente tem muito claro, está na legislação, tem que ser aplicável. Porém, um grande desafio que desde o início, e ainda assim nós temos, e eu sei que daqui para frente vai ter também, posicionamentos, eu digo isso em relação a juízes, tribunais, STF, STJ, enfim, que tem todo esse envolvimento ali para a gente ter um resultado para o cliente, que às vezes não vai de encontro com o que nós conseguimos passar para o cliente. Eu não posso garantir para ele que vai dar certo, apesar que está na legislação. E o desafio é que ele consiga o cliente entender esse ponto. Porque ele fala, tá, mas se está na legislação, como que não pode ter um resultado ali 100% efetivo em relação a isso? Então eu percebo que precisa ter um tato muito grande. Verdade. Por envolver o tributário, que já é complexo da gente conseguir traduzir isso, mas também esses desafios que a gente tem no dia a dia, principalmente com decisões que não dependem da gente, não depende de nós aquele resultado efetivo. Isa, e usando essa dúvida que você coloca, né? Bom, o empresário fala para você, mas isso está na lei, eu tenho direito, né? Em que momento que ele te procura? Qual que é o momento ideal para ele buscar a TOSE? O que seria você dizer para nós, pô, esse momento é perfeito, ou esse momento a gente começa a olhar com mais cuidado? Como que ele tem, assim, o estalo de preciso da TOSE para minha empresa? Mas, nesse ponto, eu posso separar em duas partes. Primeiro, tem qual seria o momento ideal dele nos procurar e qual o momento que ele nos procura. Na maioria das vezes, e até peço perdão pela fala, quando a água bate ali na bunda, é que literalmente eles nos procuram. Por quê? Vou dar exemplos para que vocês consigam entender. Dentro do escritório tem alguns serviços que nós prestamos, mas o principal envolve ali a gestão de passivo. Mas o que seria isso, Isa, em relação à gestão de passivo? São empresas com débitos tributários, pendências. Normalmente aconteceu ali, podemos citar, por exemplo, a questão da pandemia, então a empresa priorizou pagar os funcionários para continuar ali a operação do que pagar os impostos da empresa, e isso foi virando uma bola de neve, ou até entra em relação, por exemplo, mais da sua empresa, você ali como a parte do financeiro, a empresa é uma empresa familiar que ela toca tudo, só que ela se embola, vira aquela bola de neve, ela não consegue tocar, isso tem consequências, por exemplo, por gerar pendências. E aí, por vezes, não vou falar de 100%, mas assim, 70%, 80% das empresas acabam procurando quando já está numa fase, por exemplo, de uma execução fiscal, quando já está numa fase, por exemplo, que teve algum bloqueio. Normalmente procuram quando o bloqueio já aconteceu. E aí, nossa, doutora, bloqueou o caminhão da empresa, bloqueou o saldo ali da empresa que ia pagar os funcionários. A gente tem um prazo mais curto para a gente conseguir resolver. Então, normalmente eles procuram nisso, quando já foi o alarme ali e já está acontecendo um monte de coisa. O ideal de procurar é realmente, a empresa ela tem o objetivo de ter essa regularização, de se manter em ordem.
teve ali algum débito, alguma pendência, recebeu uma notificação em relação ao auto de infração, o que seria isso? Foi identificado ali, por exemplo, pela Receita Federal, que ele está em aberto determinado valor, ou como acontece, pensando ali na pessoa física, caiu na malha fina. Sim. Aí teve uma notificação que eles recebem. O ideal são nesses momentos, porque a gente consegue analisar, buscar soluções neste momento, minimizando os impactos. Por que minimizar os impactos? Ela nasce dessa forma e ela vai caminhando. Vamos supor que ele não faça nada. E aí a gente vai para uma execução fiscal. Ajuizando uma execução fiscal, a gente já tem um percentual de aumento em relação àquela dívida. Teve um bloqueio, fica muito mais difícil. Por quê? Tem tanto a contratação em relação ao advogado, só que ele já está com aquele bloqueio, ele precisa, de certa forma, pagar os funcionários, talvez ele tenha que fazer um empréstimo com uma taxa mais alta para conseguir conter aquela situação enquanto a gente vai resolvendo. Então, são momentos diferentes. O ideal é sempre quando tiver aquele alerta, nossa, aconteceu alguma coisa, identifiquei algo, buscar uma consulta, ou se tiver algum trabalho efetivo para ser prestado, continuar. E eu posso até trazer mais um exemplo, né, em relação a essa situação. Recentemente nós tivemos contato ali com uma empresa, que a empresa tem uma regularidade fiscal, tem alguns parcelamentos e tudo mais, e ela é muito assediada por outros escritórios. Porque assim, quando a gente fala em débitos, a depender do estágio que ela esteja, aquela pendência, são informações que a gente consegue consultar de forma pública. Então eu, Isabela, posso ir lá, por exemplo, pesquisar um CNPJ, pesquisar pela região. Mais pública, só perdão falar aqui com os doutores, né? Mais pública porque vocês são advogados. Uma pessoa física não consegue fazer esse tipo de consulta. Consegue. Tem, por exemplo, quando a gente fala de débitos federais, a gente fala tanto na Receita Federal, não foi pago, não foi regularizado, ele é inscrito em dívida ativa. Por que ele é inscrito em dívida ativa? Ele tem que passar de um órgão para o outro para que esse órgão, que é a Procuradoria, que é onde eu trabalhava, só que na parte do municipal. A Procuradoria que é responsável por executar aquela dívida, como se ela fosse o escritório daquele órgão, da Receita Federal, vamos dizer assim, para cobrar o contribuinte em relação àquilo que deixou de ser pago. Então, quando a gente fala nessa questão relacionado à Procuradoria, temos como consultar de forma pública. Então eu vou lá no Regularize, pesquiso ali por região, às vezes eu não tenho CNPJ específico, mas eu consigo puxar pela região e sai uma lista ali em relação às empresas. Então, nesse caso específico que eu trouxe, ela estava sendo muito assediada por outros escritórios. E analisando a situação dela, o que passaram para ela, realmente está na legislação, é permitido, só que não se encaixava para a situação dela. Não tinha necessidade dela fazer aquilo. Então, eu percebo que tem de certa forma, serviços específicos que podem ser prestados ali, tem essas consultas efetivamente que podem ser feitas, mas precisa ter um tato muito grande ali nessa análise para entender qual é a melhor solução para aquele cliente. Isso basicamente seria o diferencial, então, da TOSS, né? Porque Sim. Os outros escritórios, eles podem ter uma tese meio que padronizada, geral, para todos os casos, né? E vocês acabam vendo caso a caso, né? Sim. Situação peculiar específica. Isso é muito interessante. Até compactuando com a sua dor, doutora, até você falando sobre a parte, instabilidade jurídica, né? Trabalhar contra entes federativos é um trabalho muito difícil. complicado, para não falar outra coisa, né? E eu também compactuo com essa dor porque o INSS é uma entidade, uma autarquia governamental, né? E as decisões políticas, elas existem. E não tem jeito, é inevitável. Principalmente vindo de tribunais superiores, né? Sim. Eu imagino que agora nessa situação ainda tributária atual, né? Com vários movimentos para ocorrer essa reforma tributária. Reforma tributária, reforma da renda. Exatamente. Como que a doutora tem visto essa situação? Agora, um dos grandes desafios que eu percebo em relação às empresas é principalmente com a reforma tributária. Considerando ali 100%, os empresários eles estão começando agora a desenvolver esse senso de urgência, porque eu acredito por conta da divulgação em relação à questão da reforma tributária. Uhum. Se a gente pensar 6, 8 meses atrás, de 100%, 10, 15% procurava, de certa forma, entender o que estava acontecendo, de acordo ali com as notícias que saíam. Então agora, com a reforma, por exemplo, que vai iniciar a partir agora do ano de 2026, eu sinto que as empresas estão buscando essa necessidade de entender qual é o impacto na minha empresa.
O que eu vou enfrentar em relação a isso? Como eu me preparo para essa nova reforma, né? Exato, exatamente. Aí, por exemplo, agora em relação à reforma da renda, que trazem ali em relação, por exemplo, a isenção até determinado valor em relação ao imposto de renda, pensando ali na pessoa física, mas o impacto disso para o empresário em relação à distribuição de lucros. Então, pensando no tributário, todos os dias nós temos mudanças. Mudanças na jurisprudência, mudanças nos entendimentos. Então, pode ser que eu converse hoje com você, Dr. Lucas, e chegue daqui 2 meses, por exemplo... Outra coisa. A gente vai ter que já analisar. Ou pode ser que eu te passe um posicionamento, mas ou ele regride, ou ele... É muito difícil. A gente não tem uma efetiva segurança jurídica. E isso é um grande desafio. Aí eu volto lá na minha fala que eu coloquei, de passar isso para o cliente e que o empresário ele entenda em relação àquilo que você está direcionando ele efetivamente. Então é complicado. É complicado quando a gente fala em, considerando ali, não vou falar autarquia, mas órgão público de uma maneira geral. Município, Estado, Receita Federal, PGFN. Existe algum, eu tenho muito essa dúvida, se existe algum tipo de mito comum, quando você vai para uma reunião comercial, que você vai conversar com algum, vamos dizer, algum lead, algum possível cliente ali para o escritório de vocês, existe algum mito que toda vez, ou que acontece sempre, que vocês precisam desfazer e mostrar para o cliente o que de fato vocês fazem? Jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro que é traduzido em outra palavra, né? Então, eu percebo o primeiro ponto, que de certa forma eu citei ali brevemente para vocês. Quando a gente vai conversar com determinado lead, que efetivamente se torna ali cliente, ou até mesmo foi uma breve consulta para que ele entenda ali a situação como um todo. Essa questão, por ter acesso de forma pública a informações em relação à empresa, a gente sabe que isso tem sido um desafio cada vez maior. Por exemplo, com o processo, a gente consegue ter acesso a várias informações, então é um pouco mais delicado. Mas quando a gente fala em relação a essas informações públicas ali que ficam muito disponíveis, por vezes consultorias, escritórios tentam buscar oferecendo horrores. Nossa, você vai poder isso, aquilo, isso. Só que na verdade... essas empresas estão buscando vender, não de uma maneira, vamos dizer assim, lícita, por vezes enganando, omitindo algum tipo de informação. Então, às vezes eles já vêm com uma informação pra gente, doutora, eu vi isso e isso para aplicar dessa forma. Aí a gente tem que contornar, demonstrar que não é bem assim que funciona, dessa forma, o que ajuda bastante. Como você mencionou, doutor, de trazer ali toda a análise que nós fazemos em relação específica do cliente para que ele tenha transparência e clareza sobre aquilo que a gente está demonstrando para a situação dele. E aí ele, de certa forma, vai deixando de lado isso que ele tinha recebido essa informação e vai entendendo ali o que a gente vai passando para ele. Então eu percebo que é mais nesse sentido. Fora o jeitinho. Aí o jeitinho... Não tem jeito pra gente resolver, não é? Doutora, como é que faz, né? Aí Poxa, mas eu cumpro certinho com as minhas obrigações, como que eu bloquearam, né? Exatamente, exato. E assim, doutora, é muito legal ver você falando nesse sentido, porque assim, a atuação sua o seu escritório é em São Paulo, certo? Exato. Mas a atuação nacional. Nacional, exato. Tanto que agora nós tivemos um cliente específico que veio. Na verdade, ele está morando agora no Brasil, mas ele é alemão. Então, ele veio para cá, está tendo uma questão ali envolvendo a parte tributária. A gente está auxiliando ele, mas pensando assim de atuação nível nacional. Atendemos pessoas de outros estados, outras empresas de outros estados, então não tem nenhum tipo de limitação. Temos o escritório que fica diretamente em São Paulo, então a gente recebe os clientes ali, que tem essa proximidade, mas por vezes, se tratando de algum cliente em outro estado, facilita bastante por conta ali das reuniões por videoconferência, que auxilia bastante nisso. Legal, facilitou muito pra gente, Facilitou bastante, facilitou. Ainda mais tratando com empresários, empresas, acaba facilitando muito, né? Não precisa esse contato físico. Exato. E até nessa parte, quando a gente fala dessa conexão, ainda que a gente fale, e até se remetendo ao networking, óbvio que é muito mais caloroso estarmos ali presente, como nós estamos aqui, do que por uma tela. Mas eu percebo que
E eu digo isso envolvendo ali a parte do tributário. Fora a questão do escritório, eu montei uma comunidade que reúne ali advogados tributaristas e contadores, mas a maior parte são advogados tributaristas. E o nosso objetivo é sempre ter essas discussões, porque todos os dias tem mudanças relacionadas à parte do direito tributário. Então eu percebo que tem uma conexão muito grande que a gente cria, que a gente pode pensar em soluções, possíveis serviços, entendimentos que nós estamos tendo agora com o tributário, sem contar que isso facilita no nosso dia a dia, porque a gente está praticando todos os dias, até brinco que é tributário 15, 20 horas por dia, o restante é para dormir, especificamente. Tá até sonhando com o tributário. Pode parar, né? Sim, sim. É legal, até a doutora comentou sobre isso, eu sinto realmente, não sei se é uma coisa que eu vendo por fora, porque eu, assim, tenho total zero domínio de tributário, né? O negócio é previdenciário mesmo e ponto final. Mas eu tenho essa sensação que a comunidade mesmo se ajuda, porque são muitas teses, muitas teorias que podem ser encaixadas em algumas situações, outras não. E agora a doutora só confirmou realmente que tem mesmo essa comunidade bem unida, né? Tem, legal. Exatamente. Que esse é o nosso objetivo, porque assim, quando a gente... Aí eu volto. Novamente, o tributário é muito complexo, então muitas vezes cabe interpretação. Dentro do tributário a gente tem princípios ali para defesa em relação ao contribuinte, então como que eu posso utilizar isso? Que aí a gente vem, por exemplo, da questão de teses tributárias. Tá, a tese tributária ela pode ser aplicada para essa empresa? Tá, mas é uma questão de interpretação. Pode, não pode? Aí vem a questão da jurisprudência, o que eu posso utilizar para facilitar ali para aquela empresa? Então, de fato, é muito bom ter essa conexão e sem contar que nós... Vou tratar especificamente ali de advogados tributaristas. Nós não somos concorrentes. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo como pessoas, uma agregando com a outra, porque às vezes você tem nichos diferentes. Eu tenho, por exemplo, parceiras do escritório que são advogadas tributaristas, mas por vezes ela atende outros tipos de clientes, outros ramos específicos. E eu estou mais voltada, por exemplo, para a gestão de passivo, que é uma coisa que, por exemplo, essa advogada não faz, então eu consigo auxiliar. Então é um conjunto todo e estamos aqui para nos ajudar, né? Eu acho que isso vem junto com, para a gente poder entender o nicho que vocês estão focadas, né? Existe algum tipo de empresa ou algum ramo específico que vocês atuam mais diretamente? Hoje, Maio, o principal em relação a clientes são construtoras, empresas de engenharia e clínicas médicas. Porém, nós não nos limitamos a um nicho específico. Por quê? Quando a gente fala em gestão de passivo tributário, não necessariamente eu vou trazer uma tese para ser aplicada para aquela empresa, para aquele nicho específico, para solucionar o problema dela. Não, eu preciso analisar o conjunto todo e a partir dali buscar soluções. Então não tem um nicho específico. E até dentro, compartilhando um pouquinho aqui com vocês, pensando ali nesse serviço de gestão de passivo, eu mencionei para vocês, tem empresas que buscam se regularizar, mas tem outras empresas que ela não está no momento que ela não consegue seguir com uma regularização agora. Então, qual é o nosso trabalho? Estar ali auxiliando, acompanhando e gerenciando aquilo para não virar uma bola de neve, diferente de ela estar, por exemplo, sozinha e aí chegar no momento que tem um bloqueio. Então, o nosso trabalho, quando eu falo de gestão de passivo desse serviço especificamente, é estar lado a lado com o empresário, identificando qual o momento, qual o cenário que se encaixa melhor para ele. Olha, temos essa e essa solução nesse momento. O que faz sentido para você? E aí entra muito, por exemplo, a questão relacionada à sua empresa, Mai, dessa decisão que ele vai ter em relação, por exemplo, ao fluxo de caixa, o que ele consegue talvez diminuir ali em relação à parte dos custos dele, para ele conseguir alocar isso eventualmente para algum tipo de regularização. Então, o nosso trabalho é estar lado a lado com ele, específico para trazer essas soluções, mas não teria ali um nicho específico. Eu diria que, tratando-se da parte de gestão de passivo, quem está enrolado de alguma forma, eu estou ali para auxiliar. Vocês dão o braço estratégico. Sim. Que nós, como empresários, não temos para saber o que fazer com isso, né? Nos colocamos nessa situação, sim, estamos assim ou estamos entrando nessa situação e precisa de um suporte com alguém que saiba fazer a melhor estratégia possível para que não tenha bloqueios e chegue neste momento, né? E sem contar que o empresário, por vezes quando ele já está nessa situação, a cabeça está a milhão. Como que eu vou fazer para solucionar isso? E quando nós estamos ali lado a lado para auxiliar nisso, ele consegue desfocar e concentrar a energia dele, por exemplo, para trazer mais clientes ali para a empresa dele, para como ele pode vender mais especificamente. Então, eu vejo que nós somos realmente um braço
ali da empresa para esse tipo de regularização. E até me vem algo em mente que o nosso objetivo é sempre estar lado a lado. Mas quando eu falo especificamente desse serviço, eu não quero estar ali com esse cliente até o resto da vida dele, porque eu quero que ele se regularize. Sim. Então o objetivo é que ele esteja ali 100%. Nossa, conseguimos nos reestruturar, vocês conseguiram nos ajudar nisso. Estamos satisfeitas? Aí podemos trazer algum outro tipo, porque a gente sabe que no Brasil essa mudança em relação à legislação e tudo mais, a gente tem que, nós como advogados tributaristas, temos que pensar em soluções. Então, o que eu posso criar ali, o que eu posso interpretar ali para aplicar para as empresas? Então eu percebo que tem todo esse envolvimento. Sim. E aí já pegando o gancho que até a doutora já comentou sobre o networking, né, essa comunidade de tributaristas, como que foi que você conheceu o BNI? Conta pra gente como é que foi esse processo todo, as filiadas e tudo mais. O BNI eu conheci através de uma advogada que não fica aqui no estado de São Paulo, é uma parceira nossa e ela faz parte do BNI, ela é uma advogada trabalhista. Ela chegou a mencionar, eu e a Juliana nos interessamos, né? E eu fui, de certa forma, pesquisando, entendendo um pouco mais. E aí, uma colega minha de faculdade, nós temos um contato próximo, eu cheguei a mencionar ali para ela, falou, o meu irmão tem uma empresa e ele participa do BNI que fica em Várzea Paulista. Não quer ir lá como convidada para você conhecer? Eu falei, bom, interessante, vamos ver. Fui, marquei certinho com ela, fui visitá-los, conheci, vi ali como que era a dinâmica. Naquele grupo específico já tinha um advogado tributarista. Fiz amizade com ele, tanto que eu tenho amizade até hoje, então é muito bacana, porque envolve essa questão de relacionamento. E aí, de certa forma, me direcionaram aqui para conhecer o UP. Vim numa reunião, vi ali toda a dinâmica, como que funcionava, falei, interessante, gostei disso. Fui, conversei com a minha sócia e decidimos entrar. Então, basicamente, foi esse caminhar ali. Foi muito interessante, muito bacana. Tem trazido resultados pra gente, não só financeiros, mas em relação a relacionamento, entender metodologia, entender toda a construção ali em relação a, não só do BNI, mas em relação ao negócio. Você ter contato ali com outros empresários, às vezes te abre a sua mente, nossa, por exemplo, a Mai comentou sobre algo na empresa dela, então você sempre está ali em constante evolução. O que eu posso também eventualmente trazer para o meu escritório, melhorar? Ela está fazendo ali, faz sentido, ainda que são ramos totalmente diferentes, empresas totalmente diferentes, mas eu vejo isso como, eu busco sempre refletir muito, né? O que eu posso melhorar, que foi lá desde o início que eu falei para vocês, o que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir. Então, basicamente foi essa trajetória ali, até chegar no outro. Eu acho que o BNI, ele te traz, obviamente, o networking e a relação com outros empresários para você falar do seu negócio, mas também tem um crescimento pessoal, né? Sim. Porque você aprende com quase 40 pessoas toda semana como evoluir pessoalmente, né? Não é só o profissional que nós temos ali diariamente que acontece, mas sim a parte pessoal. Sim. Né? Isso é muito bacana muito bom também. E assim, até para acrescentar, no mundo da advocacia, mas é assim, pelo menos na faculdade foi assim para mim, não sei se para você, doutor, mas a gente senta na sala de aula lá da faculdade, técnica, lei atrás de lei, tese atrás de tese, ninguém explica pra gente depois como vai ser. Não, como é no dia a dia, não tem isso. E acho que a função do BNI, lógico, a gente está aqui para gerar negócio, com certeza, mas acho que um dos pilares do BNI é isso também, de a gente aprender com outros empresários. Sim. Porque, no fundo, nosso escritório é uma empresa também. Exatamente, exato. Temos nossas limitações, né? Mas é uma empresa, de certa forma. Então, isso envolve... E até trazendo um gancho breve aqui para vocês, hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito Tributário de Várzea Paulista. E eu tenho contato com muitos, especificamente o nicho de advogados. Sim. E eles me falam muito, assim, Isa... Como que eu posso eventualmente trazer mais clientes para o escritório? Como é ali no seu dia a dia em relação a tal e tal serviço? Então eu percebo que tem uma ausência muito grande disso na faculdade especificamente, que a gente aprende no dia a dia. É a experiência, é o que você vai vivendo ali.
Então, é uma dor que eu vivenciei, você vivenciou e acredito que quase todos os advogados acabam vivenciando. Não, já estamos dando spoilers aqui do meu episódio, porque eu vou ter esse desabafo também para quem for me entrevistar. Mas olha, vou dizer para vocês, eu fiz uma fase da minha vida direito, 3 anos, eu estudei direito por 3 anos e fiz administração de... Acabei de contar no meu podcast. Eu não estava participando, né? Senão eu teria visto. E eu estive ali no meio, então eu entendo o que vocês estão falando e fiz administração de empresas. E eu te digo, a administração de empresas também não te prepara. Então a faculdade, claro que ela te dá várias instruções e vários como você pode sair daquela saia justa, mas ele não te prepara de fato para o mercado. A gente vai aprendendo na prática, estando ali no dia a dia. Exatamente. E ouvindo e passando. Acho que o maior de tudo é passar por aquilo, né? Sim. Isso nos ensina muito mais. E poxa, a gente pensa, administração, ADM, a primeira coisa que vem à cabeça é a pessoa tem que saber como se lidar no dia a dia, né? Mas acho que é um problema geral de faculdades aí. Então, exatamente. E só para finalizar esse assunto do BNI, doutora, como que você enxerga a importância e se você tem já um caso, um case de sucesso já do BNI, vindo de uma referência do BNI? Bacana, vamos lá. Como eu enxergo ali em relação ao BNI para o meu negócio em si? Ele é um divisor de águas em relação o principal, o network. Por quê? Aí eu volto também mencionando ali, a nossa área especificamente do direito, nós temos muitas limitações. Então, em relação à publicidade, a forma como nós nos portamos em relação a determinado assunto, serviço, valor, investimento, enfim, é uma série de coisas que envolve ali o tributário. Não só o tributário, mas a advocacia em si. E eu percebo que essa parte do networking que traz em relação ao BNI especificamente, é muito bom para que a gente possa ali abertamente compartilhar sobre o nosso negócio, sobre o serviço que eu consigo prestar, sobre os resultados que eu consigo alcançar para os nossos clientes. Então, o principal em relação, eu diria, à prospecção envolvendo ali aquele network, porque eu vejo como uma das formas de prospecção o network, um relacionamento que você cria para nós, advogados. É um dos principais pontos ali que eu vejo em relação não só do network, mas envolvendo especificamente o BNI. Sobre casos que já tivemos ali resultado efetivo, sim, já superamos bastante em relação ao investimento que nós fizemos para estar ali no BNI. E com relação a resultados, tanto de clientes, empresas ali que foram referenciadas, que a gente conseguiu reduzir dívida. Hoje a gente está trabalhando com um caso especificamente que ainda não finalizou, e aí eu até conto algo para vocês. Quando a gente fala no tributário, não é um resultado já imediato que a gente consegue trazer. Tem toda uma construção, porque a gente pode estar falando, por exemplo, de um processo judicial que precisa ter uma finalização para a gente conseguir ter um resultado efetivo, ou até mesmo uma discussão que envolve ali um caso. Então, por exemplo, dentro dessa parte de gestão de passivo, tem questões que a gente faz que envolve ali revisões em relação à capacidade de pagamento da empresa, que não é algo rápido de se concluir, então não é imediato, mas conforme a gente vai trabalhando um pouquinho, juntando tudo, a gente consegue trazer resultados. E esse especificamente que eu trago, a gente já conseguiu, assim, de 100%, 40% ali de redução em relação à parte de juros, multas e encargos, e a gente ainda está trabalhando para conseguir um resultado muito maior. Então eu percebo que não só um caso, mas todos ali, independente valores diferentes, né? Porque vai de acordo com o ramo de atividade, com o débito, com a pendência que a empresa tem, mas já conseguimos resultados sim. Que legal, fico feliz com essa. Graças a Deus. É legal. E, poxa, agora pensando bem, você tem um perfil mesmo de advogada. Só tava passando pela minha cabeça aqui, é verdade. Tem, Imagine. Agora pensando bem. Doutora Maiara. Vamos voltar, vamos concluir. Só falta 2 anos, tá tudo certo. Já temos aqui uma sociedade. Temos. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma coisa que ficou em aberto? Questão? Olha, eu acho que, assim, para mim, eu sou fã do trabalho de vocês, acho que o escritório é incrível, as sócias são maravilhosas, mas eu acho que se você pudesse dizer alguma coisa no sentido de que algum alerta ou alguma coisa para as pessoas entenderem um pouco mais, né, um pouco mais
vamos dizer, um pouco mais didático, né, para a pessoa falar, poxa, realmente a TOSE ela consegue me ajudar nesse sentido. Eu acho que isso seria muito enriquecedor para quem vai nos ouvir. Perfeito, vamos lá, Mari. Não tem como eu dar tantos exemplos, tá? Mas focando especificamente em algo que nós temos trabalhado bastante nesses últimos meses no escritório, talvez identifique ali com potenciais empresas que estejam passando por isso. Quando a gente fala numa empresa que tem pendências e débitos, trazendo uma situação prática, estamos chegando no final do ano, estamos aqui em novembro, quase dezembro praticamente. Empresas têm 3 regimes ali que ela pode escolher. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Por vezes, e até eu digo isso em relação aos nossos clientes hoje, boa parte são empresas que estão no Simples Nacional. Então, se nós estamos falando de pendências e débitos, um dos requisitos para que a empresa permaneça, por exemplo, nesse regime é a regularidade fiscal, ou seja, ela precisa estar tudo certinho ali, seja por meio de um parcelamento ou a dívida quitada não tenha nenhum tipo de pendência. E eu percebo uma procura muito grande agora, nesses últimos meses para o final do ano, porque as empresas, eu tô com uma pendência, por exemplo, na Receita Federal de Simples Nacional, não fiz o pagamento dos DAS. Tudo bem. Como que a gente pode resolver isso? Quando vai, por exemplo, buscar um parcelamento na Receita Federal, a Receita Federal exige sobre o valor consolidado, então se eu estou falando de uma dívida de basicamente 1 milhão, ela exige de 10% a 20%, então a gente está falando de uma entrada de 100, 200 mil reais para impactar de imediato ali o fluxo de caixa da empresa, não faz sentido. E temos soluções em relação a isso, que é justamente o que a gente tem atuado bastante para auxiliar as empresas. Conseguir diminuir esse valor dessa entrada através de uma medida judicial. Trabalhando com isso, ela consegue se manter especificamente no Simples Nacional para passar o próximo ano dela, de certa forma, se reerguendo de alguma outra forma, que aí entra também outras etapas ali em relação ao nosso serviço. Um outro ponto também que eu percebo, até voltado ali para empresas de construção e engenharia principalmente, esse tipo de ramo específico precisa, por exemplo, da sua certidão de regularidade fiscal, porque ela faz licitação. Ou, por exemplo, eu sou uma empresa de engenharia, a Mayara vai me contratar. A Mayara, olha, eu quero as suas certidões para ver como que você tá, se tá tudo certinho. E ela não tem para fornecer, como que fica? Ela vai perder o negócio? Exatamente. É um ponto muito importante. Exato. Então, quando a empresa tem essa necessidade da sua certidão de regularidade fiscal para fazer algum tipo de negociação, para dar andamento ali em relação às etapas da licitação que ela está fazendo com o município ou algum outro órgão específico, nós conseguimos auxiliar também nessa Às vezes com um simples acordo já aparece a certidão negativa, né? Exato, que aí seria ali a certidão positiva com efeito de negativo. Exato, exatamente. Então assim, e outro ponto muito importante, que eu sempre falo isso para os nossos clientes, se alguém vem conversar comigo relacionado ao tributário, quando a gente fala de pendências e débitos tributários, a última coisa que eu indico, já vai parcela. Não é o mais indicado. Por quê? Quando eu faço essa análise total ali em relação à empresa-situação, a gente consegue descobrir prescrição, decadência. O que seria isso, Isa? Olha, eu tô com uma dívida faz mais de 5 anos que não foi paga, nunca foi feito nada. Eu posso buscar algum tipo de nulidade em relação a isso, para conseguir defender a empresa em relação a esse valor que está sendo cobrado e ela não precisar pagar nada em relação a isso. E aí, por vezes, quando ela faz o parcelamento, toda essa tese que nós poderíamos defender cai por terra. Então, assim, a última coisa é fazer o parcelamento. Antes que, eu não vou seguir com um trabalho especificamente de gestão de passivo, por exemplo, mas antes de iniciar isso, antes de fazer o parcelamento, faz uma análise, faz uma consulta, entende ali a situação global. Realmente, precisa fazer o pagamento, tem que ser parcelado, à vista, enfim, ali de acordo com a recomendação que a gente passa. Mas não façam parcelamento, pelo amor de Deus, não façam. A gente teve um caso assim, né? Sim. A gente teve uma cliente que foi exatamente isso, a prescrição. Exato. Exatamente. Zerou a dívida. Exatamente. Então, assim, não parcele. E só para que vocês entendam de forma prática, trazendo um caso real, sem citar nomes, por conta de sigilo e tudo mais. Mas nós atendemos uma empresa que ela estava sendo cobrada ali basicamente 350 mil em relação à Simples Nacional. Isso agora no início desse ano de 2025. Se nós considerarmos 5 anos para trás, de 2025, vamos colocar ali 2019, que foi mais ou menos a data, 2018 e 2019. Ela estava sendo cobrada de um débito de 2018 e 2019. E aí, antes de ela fazer o parcelamento, que foi ali o alinhado até com a contabilidade dela,
eles buscaram por orientação da contabilidade, olha, vamos tentar analisar para ver se tem alguma coisa? Eu não tenho competência para isso, vou passar ali para um profissional. E aí nós fizemos a análise. E nessa análise a gente identificou que desses 350 mil, os 350 mil estavam prescritos. E ainda assim, a PGFN, ela não vai ficar ali, olha, tá prescrito, não paga. Eles não vão. Ela vai ficar cobrando. Exato. Eles querem que você entre e clique o botão parcelar. Exatamente. Vai que. Vai que. Exato. Então, nessa situação, a gente conseguiu apresentar defesa, fez tudo ali o necessário e foi reconhecida a prescrição. Então, conselho de ouro que tem esse podcast: não parcelem dívidas, procure um profissional, pelo menos para que vocês entendam a situação global ali, 360, e a partir disso vocês consigam tomar algum tipo de decisão. Perfeito, essa mensagem ótima mesmo. E já chegando no nosso encerramento, geralmente a gente faz uma pergunta meio capciosa aí para os entrevistados, doutora, e eu queria saber de você, o que você falaria, qual mensagem você deixaria para aquela pessoa que está querendo começar a empreender ou está iniciando ali, está sentindo uma dificuldade? O que você falaria? Bom, primeiro ponto, empreender é desafiador, isso é desafiador para todo mundo. A gente tem várias frentes que a gente precisa, de certa forma, cuidar. Óbvio que a gente pode ir delegando, por exemplo, temos aqui o nosso financeiro, e que pode ser delegada para ficar um pouco mais leve, mas não desistam, perseverem. Em relação ao BNI especificamente, é uma excelente, como eu mencionei, forma de prospecção, forma de relacionamento, e isso a gente cria relacionamento não só para, eu vou vender o meu negócio, mas também se relacionar, conhecer pessoas, que isso é essencial, que aí a gente cria aquela base da confiança. Então, busque redes de contatos ali, busque o BNI para que vocês possam conhecer, se relacionar. Tenho certeza que vai ser essencial ali para o seu negócio. A gente faz a nossa parte, com certeza a gente vai ter a retribuição em relação a isso. Perfeito, perfeito. E aonde os clientes, as empresas podem encontrar o Tose Advogados, doutora? Temos nosso Instagram, Tose Advogados, certinho digitando lá. Temos o nosso site, que é www.toseadvogados.com.br. Tem o meu Instagram, de certa forma ali, que tem um contato, eu faço publicações em relação a assuntos específicos do tributário, que é Isabela Corrêa. E seria isso. Que tem lá tem todos os acessos, telefone, enfim, e-mail, tudo especificamente pra gente conseguir conversar. Aqui, não sei onde vai ter aqui esses dados, esses arrobas, na descrição também vai estar, então as pessoas vão conseguir te achar assim, com certeza. Perfeito. Foi um ótimo podcast, espero que eu tenha atuado aqui como entrevistador. Foi ótimo. Digno aí, substituindo com altura o nosso querido presidente aí, Daltro. Agradeço a Mayara pela presença, agradeço a Isa. Obrigada por ter topado e ter engrandecido a gente com a sua história. E só para finalizar novamente, fazendo aqui as menções aos nossos patrocinadores, a Engie Grid, a Meta Plano Contábil, a Carvalho Trust, a Salso Brand e o Morata Advogados como apoiador. Então, agradecer aos patrocinadores aí por fazer esse projeto acontecer e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela paciência com a gente e pela audiência. Muito obrigado. Obrigado.